Bom dia, meu nome é Mara, eu sou psicóloga da saúde e hoje eu vou estar explanando, sobre a primeira conferência de saúde mental no nosso município de Rio Branco, que fala sobre as políticas de saúde mental como direito pela defesa do cuidado e liberdade rumo aos avanços e garantia do serviço de atenção psicossocial no SUS. Então eu vou estar explanando o eixo 1. O que vem a falar o eixo 1? O eixo 1 é o cuidado em liberdade como a garantia de direito à cidadania. Então o que vem a ser isso daí? Nós vamos falar do manicômios, a rede de atenção em saúde a longa caminhada. O que vem a ser esse manicômio? Antigamente, há longos anos atrás, os manicômios eram uns hospitais psiquiátricos onde várias pacientes de saúde mentais eram internados lá. Por que eles eram internados nesses manicômios? Às vezes eles nem estavam sofrendo um transtorno mental grave, apenas estavam no começo de uma depressão leve, ou até mesmo passando por uma ansiedade generalizada. E só esses indícios já levavam a própria família a procurar esses hospitais e esses pacientes eram internados lá. E lá eles sofriam grandes abusos, lá eles sofriam grandes sofrimentos, aonde eles não estavam sofrendo esses transtornos graves, mas lá eles adquiriram esses transtornos devido à passagem e os cuidados que lá, não cuidados, mas sim o que eles cometiam, os erros cometidos dentro desses hospitais, aonde eles eram dopados de medicamentos que não eram necessários, onde esses pacientes sofriam até abusos mesmo sexuais, pelos cuidadores, aonde haviam várias negligências dentro desses hospitais. E a partir daí, algum desses pacientes conseguiram sair de lá. Vários não conseguiram, ali mesmo eles ficaram e permaneceram até chegar à morte. E esses que saíram conseguiram falar o que acontecia, a passagem deles ali dentro, que era um grande sofrimento. E aí isso daí começou a ter um olhar diferenciado, começou a ter um olhar diferenciado pelos profissionais de saúde mental. E eles começaram então a investigar. Levou 12 anos para que fosse mudado esse sistema. Levou 12 anos para que essa lei ela fosse mudada. E o que aconteceu? Nesse momento, foi a lei 10.216/2001 que aconteceu essa mudança. O que aconteceu? A RAPS, que é a Reforma Psiquiátrica Brasileira, a RPB. O que vem a ser essa reforma? Uma mudança geral nesse tratamento de saúde mental. O que é essa mudança no tratamento de saúde mental? Onde que o paciente ele para de ser o doente e ele começa a ser protagonista da sua própria história. Ele começa a fazer a sua história terapêutica. Ele começa a ser trabalhado de uma forma que ele pode participar da sua própria história de saúde mental. E aí começou então essa nova visão em saúde mental, que é essa reforma psiquiátrica que houve e que tomou um grande espaço, foi excelente. Os pacientes de saúde mental hoje, eles podem ser trabalhados de uma forma totalmente diferenciada, não como
como era antigamente, os surtados, os que tinham surto psicótico, às vezes excluído da sociedade. Eles hoje não, hoje eles fazem parte da sociedade. Mesmo eles tendo transtorno psiquiátrico, eles estão no meio da sociedade, eles estão trabalhando, eles estão ativos, eles podem fazer suas atividades normalmente. Mas para isso, houve 12 anos de luta para conseguir isso daí. E essa reforma, o que veio? Nos grandes centros, onde há municípios acima de 20 mil habitantes, tem um CAPES, que trabalha em saúde mental. Como o nosso município, ele é um município de pequeno porte, então nós vamos trabalhar a RAPS. O que é a RAPS? É Rede de Atenção Psicossocial. O que é essa rede de atenção psicossocial? É um trabalho junto com o PSF, e um trabalho junto com toda a rede, de profissionais, não só dentro da saúde, mas sim outras redes, em parceria com assistência social, em parceria com vários, outras entidades que têm programas voltados para ser trabalhado com esses pacientes, onde eles vão ter oficinas, eles vão trabalhar, não é só terapia medicamentosa, mas terapia com oficinas, terapias, com rodas de conversa. Então, vários tipos de terapia voltada para esses pacientes, onde a gente deu um avanço enorme, um grande avanço com esses pacientes, que antigamente esses pacientes, eles não tinham identidade, eles eram trancados dentro dos hospitais, ali usavam até camisas de força, ali eles eram sofridos, ali eles sofriam brutalmente. Às vezes esses pacientes têm um leve transtorno, e depois desse trabalho, ele vai se recompondo e vai sair desse transtorno e vai conseguir até sair da terapia medicamentosa, que eu falo que é uma das que mais agravam o paciente, é o medicamento controlado. E nós trabalhando várias outras formas de terapias, eles podem, a saúde deles vai estar melhorando cada vez mais. Isso aí é gratificante para o paciente. Então houve esse avanço, essa ruptura muito grande que nós deveríamos ter trabalhado, deveria ter trabalhado pelos profissionais há tempos, mas infelizmente era um momento em que não tinha essa visão e hoje ganhou um outro espaço, uma outra visão, e esses pacientes são acolhidos de uma forma totalmente diferente. Então, assim, a reforma psiquiátrica veio para abranger de uma forma tremenda. Eu falo que veio para abranger de uma forma para cada vez esses pacientes terem uma qualidade de vida melhor, ter uma qualidade de vida edificada, uma qualidade de vida normal, como eles são pessoas normais dentro de uma sociedade. O que eu gostaria de falar também é sobre a redução de danos. O que vem ser essa redução de danos? A redução de danos é a rede de atenção psicossocial. Então, o que vem a ser essa rede de atenção psicossocial? Ela é assim, antigamente, os pacientes que usavam substâncias psicoativas ou alcoólicas, o que eles eram tratados de maneira diferenciada dentro de uma sociedade. Eles não podem ser, eles têm que ser tratados com medicamento, eles têm que ser internados, eles têm que ser isso. Por quê? Porque não podemos tratar. Hoje não. Hoje é pregado que eles têm que ser tratados dentro do município. Por quê? Porque hoje não existe mais hospitais psiquiátricos para esses pacientes. Eles vão lá, se for ter que ir, eles ficam apenas numa clínica. Vou dar um exemplo, 9 meses internado. E às vezes eles saem de lá e saem piores do que eles entraram. Então, como que é o método hoje para ser trabalhado? Como redução de danos. O que é essa redução de danos? Essa redução de danos é esse paciente ser orientados,
é ter essa rede psicossocial trabalhando em conjunto com esses pacientes. E não só a rede, como eu falei e vou falar novamente, ser protagonista dessa história, mas deixar ele ser protagonista da sua própria história. É começar uma roda de conversa com ele, como que esse uso que ele tem é abusivo de drogas, como é? Será que não poderia ser diferenciado para evitar algumas doenças maiores? Será que na hora que eles estão usando, eles usam o mesmo cachimbo na hora de usar essa droga, esse crack? Será que não poderia cada um usar o seu exclusivo? Será que o que vem evitar doenças, outros tipos de doenças em saúde? As seringas, ser injetável, como que são usadas essas seringas, começar a criar esse vínculo com esse paciente. A partir que essa rede de profissionais começa a criar esse vínculo com esses pacientes, eles começam a orientar. Vamos tentar mudar por esse lado, vamos tentar você usar a sua própria seringa. E ali a gente vai criando um vínculo tão forte que tipo de droga você usa? Vamos tentar mudar essa droga com uma droga menos abusiva, que vai ser menos destrutiva dentro do seu organismo. Aí vamos mudar, se é uma cocaína, um crack e a maconha. Não é que estamos oferecendo outras drogas, mas tentando tirar ele daquela droga mais abusiva e oferecendo uma menos, até que chegamos a um ponto de chegar que esse paciente vai começar a ter consciência que aquilo está acabando mesmo com a vida dele e vai mudando. E ele pode chegar ao ponto de não mais querer usar a droga. Se é um álcool, o que você usa? Você usa eu tomo cerveja, mas vamos oferecer uma bebida mais fraca. Vamos usar um pouquinho, vamos pro vinho, que é menos abusivo. E vai, até que chega o momento desse próprio paciente a não querer mais usar. Eu participei do Ministério da Saúde, do curso Caminhos do Cuidado. Eu fiquei uma semana em Cuiabá participando desse curso. E quando nós chegamos, que foi eu, assistente social de Sal do Céu, que nós chegamos a esse curso, eu achei assim, muito essa oferta, eu falei, não funciona no início. Só que ao longo do tempo que nós ficamos uma semana lá, nós vimos o trabalho passado, com esse pessoal passado o trabalho, eles fizeram filmagens com esses pacientes, tudo, e nós vimos que deu resultado. O organismo dele não vai sendo tão destrutivo ao usar outras substâncias que vai sendo mais leve. O que é essa substância mais leve? Elas vão revertendo, elas vão tendo uma reversão, aonde que essa reversão das substâncias mais fortes vão revertendo por substâncias mais leves. E essas substâncias leves não vão agindo dentro do seu organismo de uma maneira tão destrutiva como agem essas substâncias de crack, de cocaína e de outras drogas mais elevadas. Então, essa redução de dano precisa dessa equipe, dessa rede, que é a RAPS. Dentro do município nosso, tem que ter essa RAPS. Essa RAPS tem que funcionar. Que essa rede de atenção psicossocial, ela tem que funcionar. Ela vai funcionar tanto com os pacientes de saúde mental, como com os pacientes de substância psicoativa, como os pacientes de álcool. Então, ela é uma rede que só vai trazer cada vez mais, oferecer para esses pacientes um cuidado especial, uma maneira, um círculo, para eles terem uma vida plena, para eles terem um convívio social dentro da sociedade normalmente, para eles não terem uma exclusão.
hoje acontece muito essa exclusão, ainda acontece. Mas o que vem essa reforma trabalhando? Para não acontecer essa exclusão, para esses pacientes terem uma vida normal, para eles poderem trabalhar, para eles poderem ter uma vida ativa, as suas atividades laborais normalmente, para eles não serem excluídos, como antigamente eram tratados como os loucos, em hospitais psiquiátricos. Vocês podem ver, hoje mesmo, eu vou dar um exemplo, teve um paciente nosso que ele estava com surto psicótico, tentamos regular a vaga no Adalto Botelho, não conseguimos, tentamos várias vezes, não conseguimos. O que conseguimos é eles ligarem de lá e passar como deveriam ser trabalhado ele. O psiquiatra entrou em contato com o médico da unidade e o médico da unidade começou a trabalhar esse paciente aqui mesmo, no município, e deu o resultado, né? O resultado foi amplo e o paciente saiu do surto psicótico. Então é isso que nós temos que trabalhar hoje, que esses pacientes sejam trabalhados dentro dos nossos municípios, porque as clínicas que têm hoje terapêutica, elas caras, elas geram um custo caro, né? Eles cobram, tem pacientes que não têm condições de ser tratado nessas clínicas. O que acontece? Tem que entrar uma contrapartida com o município, às vezes o município também não tem condições, porque o Estado, e o estadual e federal não vem verba para isso, é o município que tem que arcar, né? E às vezes o município não tem essa contrapartida, e às vezes a família muito menos. Aí interna nessa clínica, é obrigatório. O paciente às vezes sai de lá e sai pior do que entrou. Sendo que nós temos dentro do nosso município uma rede psicossocial, uma rede de vários profissionais, né? Profissionais capacitados que podem trabalhar, né? São profissionais capacitados que podem trabalhar esse paciente dentro do município. Então isso que hoje é a proposta da reforma psiquiátrica. Por que houve essa reforma? Para acontecer isso. Então nos municípios de pequeno porte, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Município de alto porte, grandes portes, é o CAPS, onde trabalham, né, esses pacientes. Mas esses municípios que já tem a unidade do CAPS, é município de 20 mil habitantes para cima. Então o nosso não compõe. Mas nós temos vários profissionais que podemos trabalhar isso daí. Então é isso que eu gostaria de falar, que essa reforma psiquiátrica veio apenas para ajudar, para edificar os nossos pacientes, né? Porque antigamente era tratado de uma forma brutal. Esses pacientes, eles saíam de lá, nossa, piores do que entrou. Eles saíam de lá com transtorno seríssimo e grave, porque eles adquiriam dentro dos manicômios, dentro dos hospitais psiquiátricos. Eu tenho muita amizade com o Dr. Alexandre, né, o psiquiatra de nossa referência aqui, né, da região de Mirassol do Oeste, e ele sempre fala isso para mim: Mara, para nós encaminhar um paciente hoje para um hospital psiquiátrico é muito difícil para eles, né, pegar esse paciente, e quando chegam até lá, nós temos que fazer de tudo para não chegar, porque eles saem de lá piores do que eles entraram. Então é isso que nós temos que voltar, esse olhar diferenciado. Nossos pacientes têm que ser trabalhados dentro do município. Eles são pessoas normais, eles têm que ser inseridos nas atividades, né, em trabalhos, não tem que ser tratado diferenciado. Isso não, é isso que propõe, é isso que rege hoje. Essa lei, né, ela veio para ampliar, ela veio somente para trazer melhoras e uma condição de vida, né, especial, uma condição de vida melhor para os pacientes em saúde mental. Obrigada.